Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E que saudade, né? Fazia 2 dias que a gente não se via, mas hoje a gente vai tirar o atraso e vai falar de um monte de assunto importante com vocês. Então a gente vai falar de IPCA 15, porque saiu a prévia da inflação de março, então vamos entender o que ainda está pressionando, o que voltou a pressionar o bolso, o que deu trégua, será que alguma coisa deu trégua esse mês? Vamos descobrir junto, mas tem também aí a questão das novas tarifas impostas por Donald Trump, né? É um assunto que vai e volta, que é tipo o dia da marmota. Então a gente fala do anúncio das tarifas, aí volta atrás, aí depois tem mudança, aí agora nova tarifa, agora com os veículos automotores e peças, então isso está fazendo bastante barulho lá fora, a gente vai mostrar isso para vocês. E se der tempo a gente dá um resumão aí da ata do Copom. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para Panunzi. Bom dia, Panunzi, como você está? Bom dia, Débora. Tudo bom? Animado com as últimas notícias aqui desse IPCA, que veio alto, mas veio um pouco abaixo da previsão do mercado, né? Exatamente. E meio apavorado com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque parece que o governo Trump está envolvido aí numa barafunda para salvar a Tesla, com essa história dessa sobretaxa de 25%, né? Exatamente. A gente vai mostrar, inclusive, como é que isso está afetando o mercado acionário lá nos Estados Unidos, quem caiu, quem não caiu, e para surpresa de ninguém, a Tesla não está sofrendo com isso, porque as plantas estão nos Estados Unidos, mas a gente conta daqui a pouquinho para vocês, porque a gente vai dar uma passeada na nossa agenda, que está um pouquinho extensa hoje, mas eu vou passar rapidamente, porque tem uns assuntos importantes ainda para a gente falar. Então, o que já saiu e o que tem para sair hoje na nossa agenda? A sondagem da indústria, já saiu a sondagem do consumidor da FGV, agora a sondagem da indústria é divulgada hoje, na verdade já foi, né, às 8 horas da manhã, e o relatório de política monetária, o RPM, também foi divulgado às 8, a gente conta amanhã, né, eu ia falar daqui a pouquinho, mas não é daqui a pouquinho, amanhã para vocês, como é que ficou esse relatório. É o antigo relatório trimestral de inflação, tá, gente? Só para vocês saberem, ele mudou de nome. Às 9 horas saiu o IPCA 15, que é o dado mais importante junto ao relatório de política monetária hoje. Então estava todo mundo esperando por essa prévia da inflação, que pega os primeiros 15 dias de março e os últimos 15 dias de fevereiro, para mostrar aí como é que está a perspectiva para a inflação, principalmente desse mês, o que precede o IPCA oficial. Então, uma estrela aí do dia da nossa agenda. Hoje saiu o PIB dos Estados Unidos, quarto trimestre final, às 9h30 da manhã, e por lá também o PCI, o índice de gastos com consumo pessoal, só que ainda é o índice de gastos com consumo pessoal trimestral. Aí sai o índice de gastos e o núcleo desse índice de gastos. Lembrando que amanhã sai o índice de gastos mensal. E esse dado ele é super importante para os Estados Unidos tomarem suas decisões de política monetária. Eles olham esse dado muito de perto, porque sai ali gasto pessoal, sai renda, sai alguns indicadores importantes ligados ao consumo que os Estados Unidos usam aí para nortear as suas decisões. Tem também pedidos de auxílio-desemprego semanais, por lá às 9h30, e aí agorinha, 11 horas, vendas pendentes de imóveis também nos Estados Unidos. Às 13h15 tem cúpula europeia do IFF e a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, transmite uma mensagem gravada para um evento do Banco Central do Chile, hoje às 15h05. Mas não para por aí, tem mais uma página ainda de indicadores e eventos que acontecem. O Banxico, que não é o banco do Chico Sá, tá? É o Banco do México, anuncia a decisão de política monetária. E às 5h30, o presidente do Fed de Richmond vai discursar na Universidade de Washington. Então, como eu sempre falo, ninguém quer muito saber ali o que ele vai discursar. Às vezes ele vai fazer um discurso mais voltado para os alunos, mas as pessoas não querem saber isso. As pessoas querem saber se ele vai trazer alguma indicação ou sinalização em relação à condução dos juros nos Estados Unidos. Então, os olhos se voltam para isso. Ao longo do dia, a gente tem também alguns eventos acontecendo, como a cúpula europeia do IEF de 2025, a reunião do Conselho Geral do Banco Central Europeu e aqui, reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Então, isso deve também ganhar um pouco mais de peso mais para o fim da tarde, porque pode ter discussão em relação à meta inflacionária e outras projeções. Então, um dado também importante. Mas o IPCA 15 hoje, estrela do dia. Muito bom. Débora, vamos começar por onde? Quer falar primeiro das ações dos Estados Unidos, sobre taxa, essa coisa toda, ou você quer começar
pelo IPCA? Podemos começar pelo que você preferir, Vanusa. Então tá bom, então vou preferir hoje, aqui já que tem esse poder todo, vou preferir falar sobre o negócio lá dos Estados Unidos. Porque ontem o Trump anunciou no finalzinho do dia lá que ia aplicar uma sobretaxa de 25% sobre automóvel. Não ficou muito claro. A agência Reuters, por exemplo, afirmou que a sobretaxa ela valia também para autopeças, né? O que cria um quadro muito mais aterrador do que esse que formou. O resultado foi que as ações começaram a desabar, né? As ações das montadoras. E desabaram na medida em que elas produzem mais fora do que dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, montadoras que têm uma boa parte da sua produção, como a Ford, em território americano, não sofreram tanto, né? Ou sofreram no primeiro momento, no aftermarket de lá, e depois vieram se recuperando. Mas as montadoras que têm sede fora dos Estados Unidos, por exemplo, a BMW, a Mercedes-Benz, a Toyota, essas sofreram bastante, né? Perderam aí um volume gigantesco de valor patrimonial. E quando a gente olha os indicadores, Débora, fica clara a impressão de que o governo americano está agindo para salvar a Tesla, que está metida numa barafunda por conta da opção ideológica preferencial do Elon Musk, que é o dono do negócio, né? E como a gente sabe, está se metendo aí em convenção de partido neonazista na Alemanha, comprando briga com democracias jovens como é a democracia brasileira, e por isso ele deu uma afundada, né? Te parece que é para salvar o acionista da Tesla, esse movimento do Trump ou não? Olha, isso desde quando teve eleição nos Estados Unidos já é aventado no mercado, que teria um movimento sim para favorecer a Tesla, não só em relação a tarifas agora, né, dos veículos produzidos fora nos Estados Unidos. Então, só para vocês entenderem, a planta da Tesla está nos Estados Unidos e o Donald Trump deixou isso bem claro ontem, bem explícito quando ele falou sobre as tarifas, que ele quer sim favorecer quem produz lá dentro. Então, quanto maior a planta, né, ou a porcentagem da planta está dentro dos Estados Unidos, menos essas ações vão sofrer no mercado financeiro, porque os investidores vão ter ali uma ideia de que não vai ter um aumento tão forte de preços ou não vai ter um problema de cadeia produtiva ou de suprimentos daquela marca. E a Tesla está dentro dos Estados Unidos, só que isso já era aventado lá atrás, isso já foi comentado há muito tempo, principalmente por conta ali das entraves aos veículos chineses, aos veículos elétricos chineses. Então, já se tinha essa ideia de que poderia ter, sim, esse favorecimento à Tesla e que a Tesla ia ganhar com todo esse movimento tarifário e protecionista dos Estados Unidos. Isso já era falado lá atrás. Só que continuou, né? Conforme as coisas foram desdobrando, isso continuou acontecendo e foi ficando cada vez mais explícito. Então, não só ali os entraves que poderiam ser colocados em relação aos veículos automotores, principalmente elétricos, de outros países, e a gente está falando da principal concorrência, que é da China, mas agora também com as plantas produtivas fora e com as peças vindas de fora. Inclusive, esse é um ponto que está sendo discutido entre as próprias montadoras, porque muitas delas têm as suas cadeias produtivas fora dos Estados Unidos. Então, as peças, os suprimentos, a cadeia, ela está lá fora. Então, está no México, está no Canadá, o aço vem de lá também, o alumínio. Então, você começa a ter um problema não só de fornecimento, mas de preço lá dentro também. E essas peças, elas circulam, a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês, mas elas circulam ali dentro e fora dos Estados Unidos. Isso vai prejudicar, sim, as montadoras. Então, está tendo uma pressão, já tinha tido essa pressão quando foi anunciada a tarifa do aço e do alumínio, mas agora tem uma nova pressão das montadoras, porque se continuar assim, favorecendo, né, só as plantas que estão dentro dos Estados Unidos e taxando as peças, que aí sim vai afetar todo mundo em cadeia, isso vai trazer problema para as montadoras. Então, elas estão pressionando o Trump para que ele volte atrás. E aí está nessa coisa de avalia, será que vai para frente, será que não vai? Mas a que tudo indica, por enquanto, a taxação e a tarifa das peças automotoras continua por lá. Pois é, vamos explicar um pouquinho para as pessoas como é que funciona o mercado automobilístico americano, qual é a importância dessas medidas, Débora? Porque é o seguinte, é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui na tela para vocês, primeiro o anúncio, né, o resumo das medidas do anúncio. Se a produção tiver com a minha tela, eu peço isso, está aqui, ó. Esse é um telegrama da agência Reuters, porque havia uma certa confusão aqui sobre se as autopeças também seriam tarifadas. Depois veio a explicação de que as tarifas para os carros valem já a partir do dia 2 e para as autopeças a partir do dia 3 de março, né? Vou passar aqui para frente. Olha, os jornais americanos receberam
a notícia, né, de acordo com o impacto que ela provocou. Trump escala a guerra comercial global com novas tarifas automobilísticas, diz aqui o recorte do Washington Post, e repetindo o que os jornais americanos trataram, né? Você falou agora há pouco da produção que não respeita fronteiras, né? Então, gente, só para fabricar um carro nos Estados Unidos, em média, as peças do carro, desde quando, né, os blocos de metal, de alumínio ou de aço começam a ser fundidos, elas atravessam a fronteira dos Estados Unidos diversas vezes, como você está vendo aí nesse mapa, que é um mapa do Washington Post. O que ele diz aí? Olha, no número 1, que está aí no norte do mapa, né, no Canadá, está em Alma, em Quebec, lá no Canadá, é lá onde é feita a fundição do alumínio, né, que depois é exportado, não vai para os Estados Unidos, vai para o México, segundo passo. Então o alumínio sai dos Estados Unidos, vai para o México, de lá vai para os Estados Unidos, né, onde ele, volta para o Canadá, em Ontário, onde ele é usinado, né? E a partir daí, as peças vão para Fort Wayne, Indiana, isso é para a fabricação de um modelo de carro só, da GMC, né? E acabam indo parar na Carolina do Norte. Então, assim, é um vai e vem de peças entre fronteira que, com esse movimento das múltiplas tarifas, torna o processo de fabricação muito oneroso, né? E só para as pessoas terem uma ideia, o mercado da indústria automobilística americana corresponde a mais ou menos metade do valor de todo o orçamento de investimentos do Brasil. É um absurdo de grande esse mercado. São 474 bilhões de dólares, né? O nosso orçamento aqui dolarizado vai para 900 e poucos bilhões de dólares. Portanto, nós temos um orçamento 2 vezes maior do que só o movimento da indústria automobilística norte-americana. E isso acaba comprometendo muita coisa. Eu queria mostrar para vocês o que aconteceu. Vou tirar aqui no meu computador essa capa, vou mostrar para vocês o que aconteceu com as ações aqui. A Débora, que entende disso, vai me ajudar. Olha, as ações da Stellantis, que estão aqui na minha tela, essas ações ontem tomaram um tombo aqui no final do pregão. Depois, não sei porquê, não pode mostrar, porque está aqui, é um gráfico. Vou tirar aqui o merchan aqui, olha. Pode botar na tela, por favor? Eu acho que eu tenho aqui, Panonza. Tem aí? Consigo colocar também se precisar. Vamos lá. Vamos lá, olha, aqui, as ações caem, a Stellantis é a fabricante dos veículos GMC, né? E esses veículos da GMC são vendidos aqui no Brasil também, a gente sabe. Então, tomaram um tombo, eles fabricam aproximadamente 55% dos veículos lá nos Estados Unidos. A General Motors fabrica também por volta de 50%, né? Tomou um tombaço ontem no pregão, as ações despencaram, mas despencaram de uma forma incrível. A Ford sofreu menos. Por quê? Porque a Ford fabrica 80% dos veículos vendidos nos Estados Unidos lá mesmo, né? Aí vem as fábricas europeias, né? Que tomaram um tombaço. BMW, Mercedes e Companhia Limitada tomaram um tombo também, não sei se você tem aí. As europeias, infelizmente, eu não tenho, não mas tem, aqui a General Motors também já está na tela. O tombo foi grande. Aí, quando você chega no gráfico da Tesla, você tem o gráfico da Tesla aí? Você vê que a Tesla colocar agorinha. Vinha numa derrocada grande, de repente ganhou a partir do anúncio, né, no aftermarket lá, as ações começaram a subir e estão subindo agora. Portanto, parece ser uma ação engendrada para tentar reverter o movimento de depreciação das ações da Tesla, porque a Tesla está sofrendo muito com a espevitada militância do proprietário da marca, que é o Elon Musk, o principal acionista, que se meteu aí a financiar o movimento neonazista global, né? Se fosse no Brasil, daria cadeia. No Paraguai daria cadeia, mas nos Estados Unidos pode, né? Pois é, até aqui colocando um contraste, né? E isso, a gente vê isso recorrentemente no capitalismo, tá, gente? É que agora ficou bastante explícito, né? Porque a gente vê toda essa movimentação e aí você vê o favorecimento, sim, de alguém que está dentro do governo enquanto secretário daquele governo. Então, isso causa um pouco mais de choque. Mas a gente vê ao longo da história do capitalismo que isso é algo bastante recorrente, do Estado ali favorecer ou não alguns setores ou algumas empresas específicas. Então, isso é algo bastante presente. Só que está, assim, descarado mesmo, né? Não tem nenhuma censura, nada ali, nenhuma maquiagenzinha. Acho que a melhor palavra que eu poderia falar é nenhuma maquiagenzinha para tentar mostrar uma outra aparência. Está escancarado mesmo. E aí, se a gente compara, por exemplo, a Ford nem é o melhor exemplo, eu poderia colocar a GM aqui, que seria melhor, mas a Ford hoje está caindo 3,06%,
né? E teve uma queda bastante brusca ontem. Ao mesmo tempo, a Tesla está subindo 2,53. E a gente nem está falando de uma empresa que tem a maior parte da planta fora, porque a Ford ela ainda tem uma parte da planta nos Estados Unidos. Mas esse é um movimento que o Donald Trump está tentando fazer mesmo com essa questão das tarifas ou com o protecionismo. Ele quer que as empresas migrem as plantas para os Estados Unidos. Isso foi feito no aço, isso foi feito no alumínio, ele quer que as plantas vão lá para dentro. E a gente viu isso acontecer aqui no Brasil. As empresas siderúrgicas que têm a planta nos Estados Unidos, elas se favoreceram enquanto as outras derreteram. Então, é justamente essa a intenção do Donald Trump, de que as plantas comecem a produzir lá dentro. Só que ninguém vai montar uma planta produtiva ou ativar uma boa parte da sua capacidade produtiva, ainda que ela já esteja lá, de uma hora para outra. Isso é médio e longo prazo, né? A indústria do aço ela não vai migrar lá para dentro dos Estados Unidos de uma hora para outra e retomar o seu poder, ou até mesmo, se a gente for falar de uma indústria automobilística e todas as implicações que tem em relação a isso, de você levá-la para dentro e fazer com que elas comecem a produzir, não vai ser de uma hora para outra. Então, por muito tempo, esses suprimentos e essa cadeia produtiva vai ser afetada e vai ficar inviável o preço disso. Isso vai chegar no bolso do consumidor. Então, por isso que se vê, né, um futuro mais inflacionário para o governo Trump. E ao mesmo tempo que o Banco Central dos Estados Unidos estava pensando em fazer mais 2 cortes de juros esse ano, agora isso já foi colocado em dúvida novamente, já cresceu a incerteza em relação a isso, porque essas novas medidas vão encarecer todo o processo, isso vai encarecer o preço final, isso vai chegar depois no bolso do consumidor e vai aumentar a inflação lá. E qual que é o único remédio que eu sempre falo que se tem para a inflação, isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, é que se mantém a taxa de juros mais alta. Então, já começa a colocar em dúvida a postura do Fed de que ele iria cortar a taxa de juros 2 vezes esse ano, algo que Donald Trump também está pressionando para acontecer, né? A gente fala tanto de Banco Central independente aqui no Brasil, lá ele está pressionando e falando que ele entende mais de taxa de juros do que o Fed. Ele já está fazendo também com que essa pressão aconteça para as taxas de juros caírem. Ele fala que ele quer que as taxas de juros caiam, mas ele está tomando medidas que podem ser, inclusive, motivo para que as taxas de juros não caiam. Mas ele quer que caia mesmo assim. Então, vê que tem ali uma série de implicações, né, e que isso vai começar a afetar todo mundo. A taxa de juros nos Estados Unidos é base de referência e comparação para todas as outras taxas do mundo. Porque a gente está falando de uma taxa de um governo soberano que emite dívida em dólar e emite dólar. Então, ele tem um poder muito grande ali na mão. E aí esse vai, não vai, esse fala, desfala, esse vai e volta, gera uma incerteza macroeconômica global, uma incerteza global muito grande, que faz com que todos os outros países sejam afetados por isso, ainda que não tenham nada a ver com a coisa direta dos veículos automotores, por exemplo. Pode ser que no país não tenha nada a ver, não importe nem exporte nada para os Estados Unidos naquele âmbito, mas ele vai ser influenciado por todos os desdobramentos disso. Então, esse fala-desfala gera uma incerteza muito grande e que impacta todo mundo. É por isso que é uma bomba relógio ali, sempre prestes a explodir, aí volta atrás, e aí ninguém sabe qual vai ser o outro passo, porque a gente toma café da manhã com uma notícia, almoça e janta com outras. Então fica um cenário muito complicado para tomar qualquer decisão. Quem que vai querer tomar decisão num cenário que você sabe que daqui a pouquinho vai mudar completamente? Então fica muito difícil, viu, Panunzio? Fica difícil para todo mundo. Fica difícil para todo mundo. Esse negócio de mover o governo de um país para salvar as cotações de uma empresa especificamente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que o mercado não tem moralidade presidindo às vezes, só tudo negócio. Mas tem que ter um limite, você sabe? Porque eu, se fosse um executivo da Ford ou da Toyota, por exemplo, ou da BMW ou da BC, que está sofrendo com isso, denunciaria uma ação como essa, como uma ação mesmo de proteção, né? Uma ação de uma espécie de cartel governamental em benefício dessas marcas, né? Agora, nós temos notícia boa aqui no Brasil também, né, Débora? O PCA 15 saiu, menorzinho, né? Um pouco. Um pouquinho menor, mas ainda preocupante, viu? Porque alimentos e bebidas continuam sendo aí uma pedra no sapato do brasileiro e no nosso bolso, não, uma pedra no bolso do brasileiro. Porque por mais que a inflação ela tenha vindo abaixo do esperado, só para vocês entenderem, o mercado esperava 0,68 na média e na mediana, ambas hoje próximas e iguais. Na média e na mediana, o mercado brasileiro esperava 0,68 de inflação. Teve uma desaceleração em relação a fevereiro, então veio menor o índice do que estava em fevereiro,
mas ainda uma inflação que acaba pressionando o bolso do brasileiro. E o que mais preocupa aqui é que é uma inflação que veio com um peso grande em alimentos. Quando a gente tem uma inflação que vem com um peso grande em alimentos, claro, combustíveis também deram uma boa pressionada, gente. Mas quando a gente tem uma inflação pesada em alimentos, a gente sabe no bolso de quem isso pesa mais. Porque a gente sabe, né, até por estudos de inflação por extrato de renda, por exemplo, que alimentos pesam mais em rendas menores e mais baixas e médias baixas. Combustíveis, eles afetam mais rendas médias. E quando a gente tem outros artigos de luxo, esses sim afetam mais rendas altas. Então a gente sabe que é uma inflação que vai pesar no bolso da pessoa que ganha menos aqui no Brasil, que é boa parte da população brasileira. Então vai ser uma inflação pesada, que continua pesada em alimentos. E alimentos, gente, vou contar para vocês, não tem sensibilidade nenhuma à taxa de juros. Então não adianta subir juros para controlar preço do café, preço do ovo, que não vai ter eficácia, não vai ter eficiência. Mas a gente sabe que esse é o remédio que é sempre dado. Pois é, aliás, é até uma estupidez, né? Porque você pretender, por exemplo, quando você aumenta os juros na economia, você está drenando o dinheiro, você está tirando dinheiro de circulação. Agora, pretender que as pessoas comam menos ovos, por exemplo, porque estão caros e estão sofrendo ação de juros eletéricos, é de uma falta de lucidez completa, né? Então, talvez até funcione, se você pretender levar a população a estado de fome, por exemplo, como está acontecendo na Argentina. Mas não é o caso do Brasil, que ainda é, felizmente, uma democracia. E o fato que eu acho importante para notar é que, em relação ao último IPCA, esse agora foi muito menor, foi praticamente a metade, né? Nós fechamos o mês de fevereiro com 1,23 e agora nós estamos com 0,64. Então caiu bastante e surpreendeu. Agora precisa ver que reflexo isso terá lá na frente, depois, na próxima reunião do Copom, né? Quando o IPCA vier cheio e embasar a decisão sobre juros no Brasil, que já está antecipado, inclusive pela última ata, né? Prevendo um aumento aí menor do que 1%, mas não sabe de quanto será. Exatamente. E olha, eu sou muito cética em relação a isso, viu? Por mais que a inflação tenha aí vindo desacelerada, vindo um pouco menor do que o mês passado, e a gente está falando de IPCA 15, então a gente ainda carrega assim um pouquinho daquela volta ou do rebote do bônus de Itaipu, que a gente teve em dezembro, depois ela volta, desculpa, em janeiro, aí ela volta em fevereiro com força, e esse efeito ainda está nos 15 últimos dias de fevereiro. Só que tem algumas questões regionais também de tarifa de energia ou de gás encanado, por exemplo, no Rio de Janeiro, que acabam aparecendo aqui esses efeitos. Mas a gente ainda tem esse efeito do final de fevereiro, pesando principalmente na energia elétrica, que veio bem menor do que no mês passado, mas que ainda assim aparece porque tem esse efeito carregado dos últimos 15 dias. A grande questão é, né, e aí o Panunzi falou, será que isso vai mudar na reunião do Copom? Eu sou cética em relação a isso, porque a gente vem vendo, né, até se quiserem colocar aí os principais itens que subiram nesse mês, a gente vem vendo uma inflação puxada principalmente por energia e alimentos. Energia e alimentos é justamente o que a gente exclui do núcleo, porque é a parte menos sensível à inflação, à taxa de juros. Só que mesmo assim, né, por mais que por meses a gente tenha visto uma inflação com essa composição, o Copom continua com aquele copia e cola de um mês para o outro, falando que precisa levar a inflação para a meta, que esse é o principal objetivo da alta da Selic, que tem a questão do cenário internacional, as incertezas em relação ao próprio governo Donald Trump que a gente estava discutindo agora. Só que, eu sempre explico para vocês, a inflação, ou IPCA, o IPCA 15, é um conjunto de medidas com pesos. Então você dá pesos a diversos grupos e isso forma uma média ponderada. E quando você baixa a inflação na marra porque você subiu juros, você está estrangulando uma parte importante da economia, por exemplo, o setor de serviços, os setores urbanos, as pessoas vão consumir menos. Então você tem ali uma inflação baixada na marra, porque essa parte da inflação vai cair por conta da taxa de juros. Isso implica em menos renda para as pessoas, em desemprego, em desaceleração econômica, e aí você baixa essa parte que a gente fala que é o núcleo da inflação, você consegue baixar. Só que não é isso que está penalizando a inflação brasileira hoje, principalmente quando a gente olha aqui, ó, cebola 4,23 de alta, café moído mais 8,53 de alta, os leites e derivados 1,01, a energia elétrica ainda carregando um pouquinho do mês passado, 0,43, a gasolina 1,83, etanol 2,17, óleo diesel 2,77, o tomate ali, o que vai
influenciar o preço do tomate, a gente vai fazer menos calor porque subiu a taxa de juros? Não, não vai. O tomate subindo 12,57. Então, por mais que você baixe na marra, porque você estrangula essa parte urbana da economia, o tomate, a cebola, o café moído, as hortaliças, as frutas, os leites é ótimo, né? Os leites e derivados, a gasolina, o etanol vão continuar pressionando o bolso do brasileiro. Essa é a questão. E por isso que eu vejo essa inconsistência, essa ineficácia da política de alta de juros para conter esse tipo de inflação. Esse tipo de inflação não tem nenhuma sensibilidade à política monetária de juros. E é isso que precisa ser discutido, né? Quando a gente olha a composição de inflação, é muito importante que a gente saiba o que está pressionando a inflação, porque senão a gente baixa uma parte que não está pressionando e o que está pressionando vai continuar pressionando, mas aí o índice fica mais bonitinho, a média ponderada fica mais bonita, só que o seu bolso continua sofrendo com todos os apertos que ele já está sofrendo hoje. Exatamente. E só para complementar a informação da Débora, o preço que mais pesou nesse índice desse mês, desse IPCA 15, foi a gasolina por causa do aumento do ICMS, né? Nós não temos mais aquele impacto terrível do dólar do começo do ano, mas em compensação agora entrou o ICMS, a gasolina contribuiu, né, foi uma alta média de 1,83, como ela pesa muito no índice, ela sozinha contribuiu com 0,1 desses 0,64%. E tem uma outra questão aí, viu, Panunzio? Estão aumentando a possibilidade também de ter mais etanol na gasolina. E a gasolina, ela tem um pouquinho de etanol. E o etanol, ele vem da onde, gente? Ele vem do açúcar, vem da cana-de-açúcar. E o usineiro, ele tem duas opções ali, né? Ou ele produz açúcar para fora e exporta, ou ele deixa aqui no mercado interno essa cana-de-açúcar voltada para a produção de etanol e etanol que vai na gasolina. A grande questão é, a gente está tendo aumento do preço do açúcar lá fora. Então, você acha que o usineiro vai pensar na gasolina que vai etanol, vai pensar em você na hora de decidir se ele exporta ou não? Não, ele vai pensar no lucro dele. Se tiver mais vantajoso, como está hoje, exportar açúcar, né, ele vai exportar açúcar e a gente que lute aqui, né? A gente que conhece a Sila, a gente que se lasque, né? Então é isso. Exatamente, Sila. A gente vai ficar com o etanol mais caro aqui dentro, que vai também impactar no valor da gasolina. Então entendem que é uma série de fatores em cadeia que levam a isso e que nenhum deles tem a ver com juros. Né? Porque o açúcar não vai ficar mais barato porque subiu o Selic aqui, isso eu posso garantir para vocês. Exatamente. E no mês passado, né, o impacto do aumento do preço do óleo de soja foi que impediu o governo de aumentar um pouquinho mais a mistura do óleo vegetal no biodiesel, né? Exatamente. Acabamos? Acabamos. Por hoje, não acabamos, fomos. porque ainda temos que convidar o pessoal para uma coisa muito... Não sei se você participou, acho que você não participou, não. O Eduardo Moreira fez anteontem uma live explicando para a gente o que é aquele projeto dele, né, do esporte. É uma coisa impressionante, né? E agora entrou na pré-venda esse livro aí do Eduardo, A Última Chance, né? E esse é um livro espetacular que compila as informações sobre... Que deram base, né, a isso que aconteceu que começa a acontecer a partir de ontem, que é o julgamento da cúpula do golpe planejado pelo Bolsonaro. Muito legal, tá na pré-venda, 30% de desconto para quem comprar, Débora. É isso aí, cl.com.br/última chance. Última chance de garantir o desconto, talvez também? Então, não deixem de garantir aqui também, clicando no QR Code. E tem também o PEX, né, o Programa de Esporte e Ciência da Superação, que é aí sim que o Panunzio estava contando pra gente, que vem pesado, aí, né? Vem grande o PEX por aí, né? Exatamente. É muito legal esse projeto. Não é apenas motivacional, não é nada. É muito profundo. Começa com o Mark Allen aqui falando sobre as múltiplas vitórias dele no Ironman e vai chegar até práticas de yoga para a gente melhorar um pouquinho. Vou usar uma palavra que eu não gosto, mindset, né? Muito bacana, gente. Olha, faça a sua inscrição já porque precisa de ingresso, mas o ingresso é grátis se você entrar no nosso site aqui. Como é que é o link? Onde é que está o nosso link aqui? iclmercado.com.br. Exatamente, obrigado. Meu monitor ali não tem esse link, não. Mas é isso aí, iclmercado.com.br. E também dá pelo QR Code aqui. Então, se tiver com o celular na mão, já aponta, já se inscreve. Usa aí o nosso link do ICL Mercado para vocês não perderem e garantirem o ingresso de vocês nessa aula que vai ser incrível. E agora vocês ficam com os nossos vizinhos de cima, Rolê ICL. Rolezeiros do chat, não fiquem ansiosos, porque a gente já vai entregar o programa para o Rolê. Então vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora com a Roberta Garcia e o Guga Noblar.
E a gente volta amanhã para trazer aí as novidades do mercado, o que está acontecendo, o que mexe com a bolsa, o que mexe com o seu bolso. A gente tem um monte de coisa para contar para vocês amanhã, então já sabem, 11 horas a gente está aqui. Um beijão e até lá. Tchau, até amanhã. A gente vai lançar o programa no qual a gente está há mais de um ano trabalhando e, pessoalmente, o que eu estou mais empolgado para lançar é o PEX, que é a Psicologia Esportiva e Ciência da Superação. A gente reuniu os maiores atletas e profissionais do esporte do mundo inteiro. Eu estou falando das lendas do esporte, do maior atleta olímpico de todos os tempos, dos maiores treinadores do Brasil, dos recordistas mundiais de diversas modalidades, para ensinarem para a gente sobre os caminhos que permitem a gente vencer essas barreiras da mente e do corpo. É uma jornada que começa com uma aula inaugural no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com Mark Allen, que é o maior triatleta de todos os tempos. E uma aula que você nunca mais vai esquecer. Dia 30 de março, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto, na aula inaugural do PEX. Te vejo lá.